Fala, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Fala do Futebol. Desde já eu já agradeço os 47 inscritos no nosso canal, tá por aqui sempre nos prestigiando, curtindo, compartilhando e se inscrevendo também. Gratidão aos 47 que aqui estão. Só precisamos de mais 3 pessoas para bater nossa meta, que é chegar a 50 inscritos, para a gente ter outras possibilidades e apresentar mais do nosso trabalho por aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a convocação, a segunda convocação aí do Carlo Ancelotti. A gente vai deixar nossas opiniões dos atletas que ficaram de fora, dos que foram chamados, tá? Mas antes disso, vejam a vinheta. Após a vinheta, a gente retorna por aqui. Pronto, amigos, vamos lá, vamos falar sobre convocação, seleção brasileira. Temos aí dois jogos pela eliminatória ainda da seleção brasileira, né? Primeiro contra o Chile no Maracanã e o segundo na Bolívia, lá na altitude. E falando em altitude, Ancelotti optou por não chamar Vinícius Júnior. Primeiro porque Vini já não jogaria contra o Chile por conta do terceiro amarelo que ele tomou ainda na última data FIFA. Né? E segundo, tem a questão da altitude. E terceiro, tem a questão também de alguns atletas que ele prefere, de alguma forma, nesse exato momento, ainda testar. Né? Ele tem em mente, segundo na própria coletiva que ele deu, que é já ter 15 jogadores ali que ele já pode contar na mente dele para a Copa, praticamente uma base, e os outros vão estar correndo por fora, que no caso seria 11 atletas, que são 26, né, que são aí que vai para a lista. Lembrando que 23 vai para a Copa e 3 fica ali na lista de reserva. Né? A Copa do Mundo é isso. Então, vamos falar sobre os jogadores que ele chamou para essa lista. Alisson, Bento e Hugo. Lembrando que Alisson e Bento já estavam na última lista de Ancelotti, né? Então ele manteve esses dois aí. E Hugo, novidade aí, tá? Zagueiro, Gabriel Magalhães não estava na primeira lista dele, justamente porque Gabriel Magalhães estava machucado. Fabrício Bruno, novidade. Fabrício Bruno, para quem não sabe, a última vez que chegou até a seleção foi quando Diniz ainda estava por lá. Depois disso, ele não foi mais chamado. Se eu não me engano, Dorival chamou ele mais uma vez só. Alexandro foi muito bem, foi um dos atletas aí que o Ancelotti chamou, né? Um atleta que ele acompanhou de perto lá do Lille, o jogo que teve contra o Real Madrid na Liga dos Campeões. E Marquinhos. Marquinhos já tem sua vaga cativa aí, é o líder, um dos líderes aí dessa seleção brasileira, tá? Laterais, Alexandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Wanderson e Wesley. Esses nomes não tem que se questionar. Né? Muitos questionaram aí em relação à lateral esquerda, que poderia aí abrir espaço para outros atletas, mas lateral é uma posição que está carente no mundo do futebol. Várias seleções, vários clubes não tem muitos laterais, então inquestionável essa convocação aqui. Meias, ou aquele volante, né? Casimiro, homem de confiança de Ancelotti, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Joelito e Paquetá. Joelito e Paquetá sendo chamado agora, né? São atletas aí que o Ancelotti prefere testar, assim também como o Andrei Santos, que está jogando demais no Chelsea, então não poderia ficar de fora dessa lista. Lembrando que Paquetá é um dos atletas que nas últimas convocações não foi chamado por conta daquela questão que estava lá na justiça da Inglaterra em relação à questão de ele envolvimento em aposta, mas ele foi inocentado, tá? Atacantes, Rafinha, Estevão, Caio Jorge, novidade, João Pedro, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, outra novidade também, Matheus Cunha e Richarlison. Richarlison iniciou a Premier League muito bem, fez dois jogos, 2 gols e deu assistência, né? Então tá aí recuperando a sua ótima fase. Matheus Cunha foi bem naquela primeira convocação de Ancelotti, então é um atleta também que não tem como ficar de fora. Caio Jorge está muito bem no Cruzeiro, Luiz Henrique muito bem lá no Zenit, né? Gabriel Martinelli veio porque foi chamado da última lista, né? Gabriel Martinelli está no banco no Arsenal, no início aí a temporada jogando. Rafinha, incontestável, é um atleta também que já tem sua vaga cativa, o próprio Estevão da mesma forma, tá? Desse nome aqui, a gente vai se falar, como a imprensa toda brasileira falou, em relação a Neymar e o Rodrigo. Rodrigo que não vem sendo tão aproveitado no Real Madrid desde quando o Xabi Alonso chegou
e desde quando Ancelotti já estava por lá, né? Para quem não lembra, Ancelotti já estava por lá. Os últimos jogos do Real Madrid, com ele no comando, o Rodrigo não jogou, porque naquele período o Rodrigo estava passando por um momento complicado e ele mesmo preferiu não jogar as últimas partidas do Campeonato Espanhol, né? Então, por esse motivo, ele já não estava sendo aproveitado lá no Real Madrid junto ao Ancelotti. Ancelotti, na entrevista, falou de Rodrigo, disse que o Rodrigo é um atleta que ele tem muito carinho, que ele conhece, né, e que em algum momento vai ser sim chamado, e eu também acho que sim. Apesar de que o Rodrigo tem que tomar um pouco de cuidado, porque como no Real Madrid a situação dele não está muito legal lá, com a situação de Xabi Alonso, que disse que vai aproveitar e não está aproveitando ele, então ele tem que ver logo, porque a janela está fechando, e se a janela fechar, ele vai ter que ficar no Real Madrid, e aí corre-se até o risco de ele, não que ele não seja convocado, porque a Copa do Mundo ainda é ano que vem, mas corre-se o risco de ele não ser tão aproveitado como ele tem que ser aproveitado. Com uma observação, o afastamento dele no Real Madrid ano passado foi justamente por conta que ele quer jogar na posição dele, que é ali pelo lado esquerdo, onde justamente joga Vinícius Júnior. Tanto que nesse último final de semana, o Xabi Alonso colocou ele como titular, botou Vinícius Júnior no banco e ele atuou ali justamente na posição de Vinícius Júnior, foi até bem, mas aí, ali aos 18 minutos do segundo tempo, ele foi substituído justamente por Vinícius Júnior e até não gostou, né? Porque ele entende que sempre só ele é substituído. Mas aí o treinador usou seu critério lá, então tem coisas que é inquestionável, tá? Em relação ao Neymar, eu não sei se ele seria convocado, né? Mas para quem não sabe, ele sofreu um edema aí na perna esquerda. Segundo a imprensa, soltou isso aí, o GE que soltou isso. Mas segundo alguns veículos, Neymar não está machucado. Então tem coisas que a gente também não sabe, né? Tem coisas que a gente acaba ali pesquisando para tentar buscar algumas informações, já que a gente não somos profissionais do mundo do futebol, não somos jornalistas, não temos acesso a clube, não temos acesso a nada disso. A gente tem acesso a alguns jornalistas que acompanham esses clubes para trazer informação para vocês da melhor forma possível e a melhor informação que tem que ser passada, né? Aqui a gente não trabalha com inverdade, a gente trabalha aqui com informação que a gente busca no dia a dia, né? Então o que acontece? Segundo Ancelotti, Neymar não foi convocado por conta da lesão que ele teve e outra observação ele deixou bem claro, no final da coletiva dele, ele disse que os jogadores que vão para a seleção brasileira ou a seleção nacional, como ele fala, tem que estar 100% bem fisicamente, para que possa, de alguma forma, ajudar no molde coletivo, né? Ele tem falado isso desde quando ele assumiu a seleção. E não é o caso de Neymar. Neymar não vai ficar nunca 100%, até porque Neymar ele teve uma lesão muito grave, né? Uma lesão de joelho, então é uma situação que eu não vejo o Neymar ficar 100% fisicamente, porque ele pode estar ali a 70%, 80%, que para mim já é o suficiente para ajudar a seleção. Em relação à minha opinião da convocação dele, eu não chamaria agora, mesmo que ele não tivesse com esse edema, né? Eu não chamaria, porque os últimos 7 jogos de Neymar ele só jogou bem mesmo contra o Flamengo. Os outros 6 jogos ele não jogou nada, inclusive contra o Vasco, quando o Santos foi goleado, o Neymar apareceu no, nem apareceu direito no jogo. Então, por esse motivo, eu não chamarei ele agora. Mas eu ainda acho que Neymar, daqui ao ano que vem, né, deve melhorar a sua situação física. E ele estando aí entre 70% e 80%, ele deve sim ir para a Copa e deve nos ajudar, né, da forma que ele pode nos ajudar, tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Mais uma vez, gratidão aos 47 que está acompanhando o meu trabalho por aqui, está compartilhando, está curtindo, está comentando. Muito obrigado. E você que está chegando, não esquece de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever também no nosso canal, para o nosso trabalho por aqui. Nos ajuda bastante, nos incentiva também para estar sempre postando vídeo para vocês por aqui, tá bom? Um abraço, até breve.